E no Making Off? Pode! Começando mais um episódio do nosso Making Off Pode. Começar com chave de ouro. A gente tem aqui hoje com a gente o celebrante Rodrigo Rosalino. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo Veio convite. trazer aqui pra gente a experiência dele, a emoção que ele leva para cerimônias e veio emocionar a gente aqui também. Obrigado, é uma honra poder fazer parte do projeto de vocês. Antes de começar esse bate-papo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e, claro, deixa o seu comentário. Rodrigo, como que surgiu a celebração na sua vida? É uma história longa, né? Então vamos lá, a gente tá com tempo. Já pega um cafezinho aí que esse papo vai longe, hein? Antes de tudo, eu fui seminarista. Eu fiquei 4 anos estudando para ser padre no seminário. E aí, sempre tive esse veio com comunicação, sempre adorei falar. Sempre assim, tanto que quando eu fazia celebrações da palavra, né? Então, sempre ficava cheio, o pessoal gostava de ouvir os sermões do Rodrigo. E aí, claro, na nossa vida ela vai dando voltas, né? Por onde a gente passa. Eu resolvi sair do seminário, porque por mais que exista a vocação ao sacerdócio, eu tenho uma grande vocação à família, e eu sempre quis ter família, sempre quis ter uma esposa, ter filhos, né? Ser chamado de pai, para mim, é algo muito prazeroso e importante. E aí eu deixei o seminário, abandonei o seminário. Na época, né, faz mais de 11 anos isso, gente, faz tempo. Tô ficando velho, cabelo branco, vocês estão vendo? Meu Família Deus do linda, céu. por sinal, com a Priscila, Obrigado. né? Eu sou suspeito em falar. Tava noivo na época já tava com a minha família quase constituída. Uma amiga minha, da minha época de seminário, que é assessora de casamento, ela me convidou um dia para fazer uma cerimônia. E aí eu falei assim, será que eu vou fazer? Ela, não, vai sim que você fala bem. Eu falei, nunca tinha feito, né? Eu falei assim, eu vou estudar um pouquinho, eu faço. Aí eu fiz aquela cerimônia lá, falei assim, olha que interessante, gostei, o negócio mexeu comigo, sabe? E uma outra amiga, depois passou um tempo, uma outra amiga minha que trabalhava comigo, falou assim, eu vou casar, e eu queria muito porque ela sempre via minhas palestras, né, onde eu trabalhava. E ela falou assim, eu queria muito que você falasse no meu casamento. Vai ter um pastor e tudo mais, mas eu quero você falando. Eu falei assim, Jesus, vamos lá, né, vou falar. E aí eu fui falar. Aí, assim, se você falasse pra mim naquela época, você vai ser celebrante juiz de paz, eu dava risada na cara da pessoa. Porque pra mim era um momento de apenas uma fala, né, um momento assim de prazer estar transmitindo alguma coisa para uma pessoa especial. E aí foram aparecendo, tá? Eu fui num casamento, no primeiro casamento que você fez lá, eu gostei, você não quer fazer outro casamento? Aí foi aparecendo, mas era tudo muito amador naquela época. Como eu não conhecia muito o trabalho em si, era tudo muito amador, era o Ctrl-C, Ctrl-V que a gente fala. Eu tinha um roteiro, aí eu só trocava o nome do casal lá e seguia o roteiro e perna pra quem te quer, né? E já ficava lindo, né? Fazia acontecer. Já ficava lindo. Pois é, e aí assim... Quando começou a surgir em maior quantidade, naquela época maior quantidade, aparecia um por mês, por exemplo, né? Eu falei assim, olha, não é que pode ser uma fonte de renda? E eu falei assim, eu vou me especializar nisso. Eu já tinha uma graduação, tinha feito filosofia quando eu era seminarista, estava fazendo pedagogia, falei assim, bom, vamos estudar sobre isso. Aí fui estudar sobre o que é ser celebrante de casamentos, fui fazer cursos, fui me aprimorar na coisa, né? Aí entender que é um negócio, o que fazer com esse negócio, como fazer o negócio. E aí foi tomando corpo, sabe? Foi crescendo, e hoje, depois de 11 anos... Aí eu tenho uma coisa mais consolidada, um trabalho mais consolidado com cerimônias de casamento, né? Algo que eu digo assim, eu não trabalho só com as cerimônias de casamento, né? Sou pedagogo de formação, tô fazendo letras agora, português e inglês, mas eu não paro. Não paro. Minha esposa fala, para um pouco, eu não consigo. Agora a cerimônia bilíngue vem. Agora a bilíngue vem, agora a cerimônia bilíngue tá chegando, né? Hoje eu trabalho na educação, né? Sou orientador pedagógico. E o meu prazer, eu falo para todo mundo que o meu prazer, a minha paixão são as cerimônias de casamento, que daí é onde eu me realizo muito mais, não que eu não me realizo na educação, me realizo também, mas onde eu me divirto trabalhando, onde eu me dou, assim, né, que eu me encontro é nas cerimônias de casamento. Disso daí a gente já tem certeza, né? A Vivi fica atrás das câmeras lá, filmando. A gente percebe, né, a diferença. E aí vamos entrar nessa diferença, Vamos né? lá. Depois do Ctrl-C, Ctrl-V, a gente já viu você dar show. Conta pra gente assim, essa ideia de fazer o diferente, de procurar em cada casal que você traz. Legal. Olha, gente, eu sempre tive comigo assim, que a gente precisa ser melhor.
não ser melhor que o outro, mas me superar a mim mesmo, né? Então, eu sempre queria ser referência, eu sempre quis ser referência. Tanto na educação, eu quero ser referência, eu quero ser um pedagogo referência, quanto como nas cerimônias. Eu sempre quis ser o celebrante referência. E aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer para ser referência? Porque parece, quando você olha pro celebrante, pro casamento, parece que não tem como ser referência nisso, né? Porque parece que é tudo igual. É o celebrante do casamento, ele vai lá, vai falar umas palavras e tá tudo bem. E aí eu comecei a ter como base o meu casamento. Porque no meu casamento, eu sempre... Qual que era o meu intuito da minha esposa, assim? A gente queria que tudo fizesse sentido. Cada padrinho que estava lá tinha um motivo para estar lá. Cada música que tocou no meu casamento tinha um motivo para tocar no casamento, né? Então, tudo teve muito significado. E eu me vi muito preso, porque eu casei na igreja, e na igreja você não pode fazer tudo, né? Pelo contrário, você tem uma regra, rito, você né? se prende ao rito. E eu me senti mal, porque tinha muita coisa que pra mim fazia sentido que eu não pude fazer, né? Por exemplo, eu ainda falo que minha esposa, a gente foi um dos casais pioneiros que fez os votos na igreja. Não se fazia votos na igreja. Então eu tive que pedir muito pro padre que fez minha cerimônia para ele me ceder uns 5 minutinhos ali pra gente conseguir falar para fazer os votos. Então assim, é coisa que pra mim fazia significado, porque era o meu momento. Né, era o momento da minha esposa, era a nossa história. E aí eu comecei a olhar pra minha cerimônia e falei assim, nossa, a gente queria ter feito tanta coisa diferente. E aí, por questão de preconceitos, né, questão de imposição social, imposição familiar, acabei não fazendo. Falei assim, por que eu, que sou um celebrante de casamentos, estou fazendo isso com os noivos que eu atendo? Eu preciso fazer diferente. E aí eu falei assim, tá aí o meu diferencial. Tá aí onde eu vou ser referência. Eu vou fazer o sonho das pessoas acontecerem de fato. Porque eu até falo para os casais, então, quando eles estão assinando um contrato, eu não quero celebrar o casamento de clientes, por exemplo. Eu quero celebrar o casamento dos meus amigos. Eu quero conhecer aquele casal. Eu quero ter sintonia na hora da cerimônia, porque acho que isso é fundamental. Eu quero olhar nos olhos dos noivos e entender que são pessoas que confiam em mim, que eu conheço a história deles, que eu tô ali fazendo parte do sonho deles. Então, o sonho não é só deles, o sonho é meu também. Então eu assumo o sonho deles como se fosse meu e aí vamos fazer esse sonho virar realidade. E aí eu fui trazendo elementos para cerimônias. Eu fui ouvindo as histórias, fui conhecendo os casais. E aí, conhecendo as histórias, eu fui mudando o roteiro que eu tinha, que já não era mais Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já não trabalhava mais com um modelo pronto. Eu trabalhava a partir de uma folha em branco. Todos os casamentos que eu faço a partir de então, né, a partir daquelas, se você pegar as filmagens, as fotos, não existe. Nenhuma vai ser igual. Elas serão todas feitas para cada casal. Escritas com a intensidade e com a essência de cada casal. E aí eu descobri onde eu poderia ser referência, né? Que isso é fazer isso, é fazer com que quem está lá no casamento, porque quem está ali, os convidados, a família, os padrinhos, conhecem a história do casal, conhecem a essência do casal. Nem sempre. A grande maioria a gente espera que conheça, né? Assim, né? É muito legal ver, porque assim, às vezes você conta a história de um jeito que a pessoa que tá ali não conhece. Isso é muito bacana. Sim, faz sentido. Mas a ideia é essa. Então, quem tá ali tem que se sentir abraçado por uma cerimônia, porque até falo para eles, para a cerimônia acontecer, ela tem todo um contexto. Então, você precisa dar a intensidade das palavras, o tom de voz. Então, você tem toda essa situação que você vai colocando para gerar os sentimentos que você quer que gere nas pessoas. Sim. Não é simplesmente pegar um papel e ler o que está escrito. Sim. Isso aí qualquer um faz. E então, fazer com que a cerimônia ela abrace os convidados, que eles se sintam acolhidos naquele momento, se sintam partes daquele momento e mostrem a essência de cada casal. Então, aí que tá, quando eu me descobri enquanto diferente, ele falou assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer com que as pessoas se apaixonem pelas cerimônias. É nesse momento que a gente percebe, né, a vocação, que a pessoa está fazendo aquilo de uma maneira natural. Tem naturalidade nessa energia que a gente vê ali. As câmeras conseguem captar essa energia que circula, que o convidado fica vidrado ali, prestando atenção. O casal se emociona, a família se emociona. Quem está trabalhando se emociona, escondido. Disfarçado, mas se emociona também, porque é uma energia muito forte que acontece envolvente, né? Eu acho muito legal quando a cerimônia ela vai além daquele círculo ali que é os pais, os padrinhos, os mais próximos, e entra nos convidados que nem sempre são tão próximos, nem sempre conhecem a fundo a história daquele casal, e realmente contextualiza o que está acontecendo ali, né? Até eles chegarem ali, teve toda uma história que às vezes não chegou no ouvido de todo mundo. E isso é muito legal, porque realmente envolve e sensibiliza todo mundo. Eu acho isso sensacional.
E fica inesquecível, né? A ideia é essa, né? Fica marcado. É um momento único na vida das pessoas, né? E eu prezo muito isso no meu trabalho. Eu não vou conseguir fazer outra cerimônia. Não. Aquilo ali é único. Né? É como eu sempre falo, o trabalho do fotógrafo, por exemplo, né? O do cinegrafista. Você não vai ter outro beijo para você filmar, é aquele ali. Então você tem que se virar e dar seus pulos para que a sua foto, o seu clique seja perfeito ali. A minha cerimônia é igualzinha, eu não tenho outra oportunidade de fazer cerimônia, gente. Então aquilo ali tem que ser perfeito. Não tem replay, né? Não tem replay. E aí é por isso que eu me dedico tanto, sabe? Que eu acho que... E eu fico ansioso, eu fico nervoso. Toda vez antes de cerimônia eu tô tremendo, eu tô com a mão gelada. Porque eu sei da responsabilidade que eu carrego ali naquele dia, sabe? Naquele momento. E o dia que a gente parar de sentir a mão gelada antes da cerimônia, porque eu acho que isso é uma na hora de geral. Eu acho que é um sentimento geral de nós todos. Que a gente vive no fio, né, da espada. E o dia que a mão não gelar mais e que você não der aquela tremidinha antes da cerimônia, eu acho que já tá na hora de aposentar, porque perdeu você parou de entregar. Concordo plenamente, porque é aquilo, né, é o que traz a emoção. O humano, é o que traz o lado humano, né, tem ali uma máquina, tem uma câmera, tem microfones, tem tudo, mas atrás de tudo isso tem os humanos. E aqui tem um ponto que a gente precisa ressaltar, que eu acho que é o mesmo que a Vivi vai falar, que a gente comentou no nosso episódio anterior sobre a importância da filmagem nesse momento, porque ali o nervosismo dos noivos é tão grande. Eu, por exemplo, do meu casamento, eu lembro que foi lindo, mas eu não conseguiria repetir uma palavra que a celebrante, né, falou ali. Então, ver e rever, eu fico arrepiada só de falar, porque ter esse poder de rever a cerimônia quantas vezes você quiser e trazer aquele sentimento à tona novamente é algo que não tem preço. Então, esses dois trabalhos, eles caminham juntos, porque não adianta ter uma cerimônia linda, maravilhosa, que você não vai se lembrar depois, porque no calor do momento das emoções ali, a gente tá tão nervoso que entra por um ouvido e sai pelo outro, digamos assim, né? Concordo. E o Rodrigo, a gente fica esperto. Chegou, é o Rodrigo, então de olho nele, porque vai sair alguma coisa diferente ali. Não dá pra se preparar. Da cerimônia anterior foi, não, é outra coisa. Tem que ficar ligado no Rodrigo. O cinegrafista fica ali com mais de 100% da atenção, porque a qualquer momento vem surpresa. E com o lente sempre muitas boas, muitas hoje eu acho que boas. Todos esperam isso. Toda vez, e é incrível, né? Os noivos, eles me contratam já esperando isso e pensando nisso. Tanto é que tem noiva que fica assim, no mês do casamento, na semana do casamento, ansiosíssima, mandando mensagem: o que você tá preparando? O que você vai fazer? Como que vai ser? Ou senão, quando eu chego, os profissionais, né? Assessoras, mano, Rodrigo, já tem algum pedido? Você vai precisar de uma coisa especial, né? Eu já pergunto antes. Sim, porque justamente tem essa coisa. Quando o Rodrigo chega, o pessoal, os cinegrafistas às vezes não sabem, o pessoal da foto, então hoje vai ter alguma coisa diferente. Ele chega no evento, gente, arrastando uma mala. Você não sabe o que tem dentro daquela mala. A hora que ele abre, vão sair coisas maravilhosas dali. Até mágica, né? Ele faz coisas incríveis. Então, aquela mala, a hora que ele abre aquela mala ali, você pode se preparar. É isso aí. Alegria do cinegrafista. Em setembro desse ano, eu tive o prazer de ver uma cerimônia sua, e a minha noiva, a nossa noiva, né, a Letícia, ela tava assim, na semana do casamento, empolgadíssima, olhando todos os seus stories, e você dando spoiler, de uma casinha de passarinho verde, nananã, e ela tipo, ai meu Deus, o que ele tá preparando? É pra mim, é pro meu, será e que é não pro só meu? isso, eu lembro que quando a gente chegou, já tinha um casal de noivos ali esperando você pra te conhecer, um casal de noivos que não era daquela festa, daquele casamento, que sabia que você estaria ali naquele casamento e foi lá só pra te conhecer. Hoje eles querem ver, ele é perseguido, eles gente, saber, ele é seguido e perseguido. O pessoal pediu pra lá, que a gente quer ver como que é. Falei assim, pode ir, né? Inclusive, eles fecharam o contrato. São meus noivos agora, né? Meus noivos. Meus noivos, é o que a gente fala. Meus noivos, minhas noivas, meus noivos. Meus casais. Que eu tanto amo de paixão, gente. A gente cria um vínculo tão grande, né? Como que pode a gente se vincular tanto? E o pós, tanto, né, assim? Rô? O pós. Toda vez que eu falo com os meninos, eles querem saber como é que tá, como é que não tá.
Não, eu acho que é isso que me motiva ainda mais, sabe? O pós. O pós, tá certo que o preparar é muito gostoso. Tem uma frase que eu falo pra minha esposa, assim, que cada história é uma cerimônia, né? E cada cerimônia é uma história. Sim. Cada cerimônia gera uma história diferente, que é a história de preparar, de correr atrás das coisas, de conseguir fazer tudo dar certo. Cada história, gente, cada história que vocês não têm ideia. E o pós, né? O contato que você tem com os casais depois, quando eles falam, olha, todo mundo perguntou de você, quem que era você. E tem casais que até hoje me mandam vídeos, me mandam fotos, que faz anos que eu já fiz a cerimônia, a gente tem ali contato firme e forte. A gente se encontra nos casamentos, porque vai indicando, às vezes casa parente, casa conhecido, casa afilhado de padrinhos, aí por diante. E a gente vai se encontrando, ou se encontra na rua, e é uma festa, né? Você encontrar, porque é um vínculo muito grande. A gente sempre vê emoção como lágrimas. Quando fala emocionou, a gente já pensa, chorou. Mas nem sempre é só as lágrimas, né? Nos casamentos do Rodrigo, ela vai do riso de todo mundo, da plateia, vamos dizer, que é uma plateia, né? Que tá ali, até o choro e depois volta a rir de novo, entendeu? Então tem essa condução das emoções. E isso gera uma memória afetiva muito grande em todo mundo ali, né? Eu sempre pergunto pros casais assim, como que você gostaria que fosse a sua cerimônia? Porque, é claro que para você chegar numa cerimônia assim, tem todo um processo de preparação, né? Então, o casal responde um formulário, que eu penso que os cinegrafistas também fazem isso, né? Faz todo um formulário para eles responderem, para conhecer, porque você não pode chegar lá do nada, né? O casal, acho que a gente é da polícia, mas a gente pergunta tudo, até a nossa amada aqui, que é da maquiagem, ela interroga a pessoa. Faz toda a diferença no nosso trabalho, né? Também. Toda a diferença. Interroga. E aí, assim, eu tenho o formulário que eles respondem lá as 30 e poucas perguntas, aí eu estudo esse formulário, a gente faz uma entrevista. Aí nessa entrevista eu pergunto de tudo pra eles, até o que eles não querem que eu faça na cerimônia eu pergunto. Porque assim, tão importante quanto saber o que eles querem que eu faça é saber o que não posso fazer também, né? Com certeza. Pergunta os detalhes, pergunta de família, né? Se tem alguma situação familiar, porque a gente fala muito de família em casamento, então para que lado que eu vou, a linguagem que eu vou usar. E aí eu pergunto para eles assim, qual estilo de cerimônia você quer no seu dia, que vai falar mais de vocês? Uma cerimônia mais descontraída ou uma cerimônia mais emocionante? O que você acha? O que vocês acham? 95% dos casais falam, a gente queria assim que fosse descontraída e emocionante ao mesmo tempo. Assim, beleza, aí o celebrante que se vire, né? Aí ele vai lá, mescla e sempre dá certo, que a gente é prova disso, que sempre dá certo essa mescla funciona bem, né? Da condução das emoções. Mais igual, mais diferente, né? Por aí, é isso aí. A voz da consciência tá sempre ali atenta. E eu acho que é isso que também gera a conexão no dia. Esse contato que você tem antes, essa troca de se importar com o que a pessoa espera, com o que ela não espera, com o que ela gostaria, sabe? Criar essa conexão não é no dia. É antes. Ela acontece muito antes. Essa confiança, ela é criada antes. Desde quando a gente assina contrato. Eu falo para os até antes, né? Então, quando eles vêm conversar comigo, por exemplo, para o orçamento que eu envio para eles não é um orçamento comum. Ele já tem que ser um orçamento diferente. Porque eu não sou um celebrante comum, né? Eu sou um celebrante diferente. Então, quando eles vêm me procurar para um orçamento, para pedir o orçamento, a primeira coisa é qual que é a sua rede social. Aí eu vou lá, vou stalkear, eu pego a melhor foto e a melhor foto vai no orçamento. A capa do orçamento é a foto do casal. Justamente porque eles têm que entender que não estão com qualquer profissional ali. E que ali você tá fazendo para eles, né? Estou fazendo por para eles e para eles. Personalizado desde o primeiro contato. Gostei da ideia, hein? Vamos aderir, Ronaldo? Olha lá, pronto, tá vendo? Vamos aderir? É porque eu falo para eles, né? Personalizado do início ao fim. Tudo, 100% do trabalho. Isso, eu sempre falo para eles. Achei tão bonita essa frase dele. De personalizado do início ao fim. Sempre, e aí, gente. Não sei onde a gente coloca o pós, né? Mas que o pós também existe aí. Existe. O pós fica ali nas entrelinhas. Ele faz parte, né? Eu acho que o pós é o que traz mais resultado para nós, né? Resultado, tô falando agora de trabalho, de resultado financeiro, é o pós que traz mais. É claro que tem gente, eu não posso ser hipócrita, mas eu não faço por amor, sim, eu amo, mas existe resultado financeiro. Claro, né? Para todos. E eu digo para eles que eu faço de tudo para os casamentos, para cerimônias, eu invisto, eu
eu gasto o que for preciso, eu pego o melhor material, é sempre tudo de primeira, porque o meu casamento é meu portfólio, né? As minhas cerimônias são meu portfólio, então eu tenho que fazer acontecer ali. Um lindo portfólio, por sinal. Sim. Desses tantas histórias que você tem, de tanto conhecimento, de tudo que já aconteceu, traz pra gente, né, uma historinha, alguma coisa que você lembre, assim, foi ou divertido, ou algum perrengue que você já passou, ou enfim. Que mais te você... marcou? Ai, gente, tem tanto... Gente, é muita história, mas A gente ó... vai de 2 dias aqui de A história. gente fica. Eu falei que eu vou escrever um livro, já pegar as melhores histórias pra Tem escrever que um ter. livro. Top. Importante. Tô pensando em fazer isso. Mas, ó, vou pegar a história, então, que bombou na internet. Tava comentando com vocês antes, nos bastidores aqui, que é a história da bicicleta roxa, né? Então, eu fui... Gente, pensa num casal que você nos... Eu olhava pra eles assim e falava, meu Deus, o que eu vou tirar? Né? O que eu vou fazer dessa cerimônia? Porque parecia um casal simples. E eu falei, não, vou conversar com eles, eu vou conhecer a história deles, eu vou, né? E aí a gente começou a sentar e ela tímida, noiva tímida. E o noivo que falava mais, o noivo trazia. Então a gente ia conversando e eu tentando, porque é assim, o casal é minha matéria-prima, né? Eles que vão me trazer todo o material para fazer. Então eles eu tenho que ficar instigando. Se o casal não me traz matéria-prima, eu falo assim, me passa um contato de um padrinho, de um amigo, né? Ou posso ir na despedida de solteiro de vocês, que eu já fui em despedida de solteiro para conseguir material para... Gente, já fui. Mas você Ótimo. falou pra sua esposa que era só por trabalho. Não, por trabalho só. Leva a Priscila junto. Não, a Pri tá no meio, a Pri tá Priscila nos tá bastidores. totalmente a Pri envolvida, total. né? É ela que tá por detrás das negociações ali, da data, do horário, que hora que chega, que hora que vai embora. E aí a gente conversando e tal, e aí ele falou assim, aí ele tava me contando que quando eles se conheceram, ele tinha ido ajudar numa festa junina da família dela lá, pendurar a bandeirinha e tal, e de manhã eles estavam pendurando bandeirinha, de repente passou a irmã da moça que tinha convidado eles de bicicleta roxa, uma bicicleta roxa passou. E aí ele olhou assim, e falou assim, nossa, que legal, né? Bonita ela, bicicleta e tal. E disse que pra onde ela ia nessa cidade tinha essa bicicleta roxa. Então ela era conhecida como a moça da bicicleta roxa. Todo mundo falava assim, não vou falar o nome dela aqui, né? Mas todo mundo falava assim, é a fulana da bicicleta roxa. E aí isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque foi algo que pro noivo marcou muito, e ele trazia sempre isso, né? Então, do primeiro amor, então a minha primeira imagem dela é ela passando por mim com a bicicleta roxa. E eu falei assim, eu vou atrás de uma bicicleta roxa. Tem que achar. Eu vou achar uma bicicleta roxa. Faltava 15 dias pro casamento, aí eu fui atrás. Envolvi a assessora, minha esposa, envolvi os amigos, a gente foi atrás. Aí eu vi que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Eu chamei o noivo, falei assim, bom, às vezes, né, a bicicleta dela tá guardada em algum lugar. Eu chamei ele, falei assim, escuta, vamos atrás de uma bicicleta roxa pro casamento? Aí ele, rapaz, a bicicleta roxa dela foi vendida. Eu falei, não é possível, a gente vai ter que achar uma bicicleta roxa. Pra quem? Vamos atrás do comprador. Nós achamos uma bicicleta roxa em Colorado. Nossa, será que era minha que eu vendi por lá? Será? Eu tinha bicicleta roxa, gente, na minha juventude. Porque não Eu era tive qualquer, também. não tinha ser uma bicicleta, se fosse qualquer bicicleta roxa, tudo, mas era uma bicicleta barra circular roxa, tinha que ser assim, desse jeito. E um padrinho achou lá em Colorado, esse padrinho trouxe, lavou a bicicleta, deu um trato nela, deixou ela zerada e levou lá na chácara no dia do casamento. Aí eu falei assim, deixa a bicicleta guardada lá no fundo. O que você vai fazer? Eu falei, não sei, deixa lá no fundo. Aí no final, nós contei, porque daí assim, como ela tava esperando, eles sempre esperam o elemento surpresa no meio da cerimônia, né? E aí eu iniciei falando da bicicleta roxa, daí sempre puxando o link da bicicleta roxa, a cerimônia inteira. Fiz uma cerimônia diferente com eles, né? Que no dia lá para eles, o mais importante era cozinhar juntos. Aí nós fizemos hambúrguer juntos no meio da cerimônia. Então, assim, foi uma cerimônia diferentíssima. E aí, no final, porque a gente foi uma cerimônia com efeito civil, então a gente assinou os documentos e falei assim, eu esqueci um papel para vocês assinarem. Peraí que eu vou lá no carro buscar. Eu saí rapidinho pelo corredor e aí abriram os portões e eu entrei com a bicicleta no meio da cerimônia, assim, gente. Aí todo mundo entendeu a referência, né? Então foi o máximo. E aí, essa foi a história que bombou na internet. Foi a primeira história que bombou na internet foi essa, e aí começou a ficar mais difundido, né? A ideia do trabalho da cerimônia diferenciada. Que aí começou a ganhar mais corpo. E sempre tem esse engajamento, né? Sempre. Da galera. Sempre. Porque, sempre eu tem. preciso... Porque sempre é um elemento aleatório que ele arruma. Nessas histórias, ele sempre busca um elemento aleatório. E esse elemento aleatório sempre tem que ter um engajamento de um pessoal em torno para poder ajudar ele a encontrar, e ele sempre encontra. Ó, teve um casamento esses dias
que eu fiz, a noiva conheceu o noivo lá numa padaria, lá em Maringá. E aí eles trabalham na padaria hoje juntos, né? Ela é confeiteira, vou fazer um bolo no meio da cerimônia. Não fazer um bolo, né? Vou confeitar, que não dá pra você fazer um bolo na cerimônia. Aí eu fui na mulher que sempre faz bolo pros nossos aniversários, falei assim, escuta, você faz um bolo pra mim, mas eu quero um bolo diferente. Ela, um bolo diferente. Eu falei, eu quero que você faça um bolo desconstruído, assim. Você faz ele por partes. Eu quero a massa do bolo separada, do recheio separado, a cobertura separada, e monta tudo pra mim, pra eles montarem, pra confeitar o bolo na hora. Ela olhou pra mim assim, com uma cara e você fazendo, faz que vai dar certo. Vai dar certo, sempre dá. Confia sempre que dá vai certo, rolar. Confia. E aí ela fez o bolo pra mim, e aí de um dia pro outro, que não tava conseguindo ninguém, até que eu lembrei dela. Aí ela fez e a gente foi e confeitou o bolo na hora da cerimônia. Eles devem ter amado. Eles amaram, né? Então foi o máximo, gente. Acho que é isso que é legal, né? É a surpresa que eles esperam. Todos eles ficam esperando o momento do elemento surpresa. E eles querem entrar na brincadeira, né? Entro. Teve um que eu fui muito ousado, assim, aí eu comecei a ouvir mais a minha esposa, sabe? Porque se deixar, a minha imaginação ela vai muito longe, gente, vai muito longe. Aí eu tenho que tomar cuidado. Daí a minha esposa, ela é meu filho, né? Ela fala assim, eu falo, amor, pensei em fazer isso. Ela, não, isso não. Ouçam suas esposas, aí um não, conselho um homem do sem Rodrigo. uma mulher não é nada, presta atenção. Ouçam suas esposas. Por trás de um Ouça. grande homem Tem uma sempre grande existe. mulher. E aí eu falei assim, teve um casal que se conheceu em Curitiba, e aí ele era curitibano e ela daqui, e aí ela sempre ia pra lá, pra passar uns dias com ele lá. E ela adora banho quente. Quando ela ia pra lá, ela sempre queimava a resistência do chuveiro. Toda vez ela queimava a resistência do chuveiro. Eu falei assim, eu vou usar uma resistência no casamento. Só que o esperto aqui falou, vou usar uma resistência, mas eu vou ligar a resistência na energia. Eu não vou usar só uma resistência. Eu queria ir muito além, sabe? Quis atacar de eletricista. Não, pois é. Porque daí o que eu faço? Eu vou pesquisando, eu vou estudando, vou aprendendo coisas diferentes, né? Eu já fiz mágica em casamento. Você fica lá treinando a mágica. Eu fiz uma mágica com uma corda uma vez, já fiz de tudo, se imaginar. Então, assim, a imaginação flui, né? Eu falei assim, eu vou usar essa aqui. Aí a minha esposa falou assim, não vai dar certo. Falei, não, vai dar certo, vou testar em casa antes. Aí eu fui, estudei como fazer, aí eu liguei, eu fiz um fiozinho bonitinho, todo encapadinho, liguei na tomada, testei na água, porque daí você tem que colocar a resistência dentro da água, né? Deu certo, porque eu queria que aquecesse aquela água com a resistência, que eu ia usar esse no processo. E aí, gente, na hora da cerimônia, a noiva ficou com medo, coitado. E aí ela tremeu muito na hora de segurar a resistência, aí ela tirou. É claro que eu ia tirar a resistência, porque a resistência do chuveiro é simples, a hora que você deixa ela fora da água, ela vai queimar. Queimou, ela se rompe, não tem mais contato de energia, acabou, não tem mais problema, né? E aí, coitada, ela ficou assustada e eles tiraram e queimou antes da hora. E aí foi tranquilo, porque eu sabia que não ia dar nenhum problema, mas assim, hoje eu aprendi a ter limite. Mas ela já estava acostumada com essa coisa de queimar a resistência, então pra ela foi normal. Né? Já sabia. Foi normal. Então, mas foi com grandes emoções. Foi muitas emoções. Aí, assim, eu começo a ouvir mais minha esposa. Daí ela traz... ela sempre meu complemento, né? Que eu levo a ideia pra ela, ela fala assim, pensa como se você fosse o convidado. Ela vai me trazendo, sabe? Ela vai me ajudando a elaborar. Que as ideias eu tenho de monte. Priscila é a voz da consciência. Priscila é a voz da consciência. Tem as ideias que não dão certo, porque assim, antes de fazer, eu testo antes, né? Teve uma que eu fui enganado pela internet, gente, é demais. Acontece. Eu queria acender uma lâmpada na cerimônia sem usar energia elétrica. Bom, aí solar? Aí eu fui estudar, né? Fui ver se era possível. E aí eu vi uns vídeos do pessoal que colocava na água com sal lá, usava batata. Não vou levar uma batata no casamento, não vai ficar legal, né? Falei assim, com água com sal, pode ser que dê certo, eu vou testar. Aí eu fui e comprei tudo, né? Arrumei, e assim, como eu falei pra vocês, eu compro tudo de primeira. Então eu comprei pela internet, esperei chegar, eu fui testar e quem disse que dava certo, fui enganado, ludibriado. Depois, o ser foi estudar e foi ver que não dava pra fazer, né? Pô, Rodrigo, foi enganado pelos vídeos da internet, mas tá bom. Aí eu fui me reinventar, né? Porque faltava, assim, 3 dias pra cerimônia, que já tava com a cerimônia escrita, tava tudo certo, pra mim ia funcionar, né? Daí até que eu fui, coloquei uma lua na cerimônia. Sabe aquelas luas que você compra? Assim? Linda, então eu coloquei a lua no meio da cerimônia. E acho que foi providência, sabe? Que não deu certo. Porque depois, a noiva me mandando mensagem, falou assim, Rodrigo, você não tem ideia de como que tocou a gente, porque a gente ama ficar observando a lua nós dois juntos. Claro, e eles não assim, tinham comentado isso comigo. Então, assim, acho que tudo tem um motivo pra acontecer, né? Mas olha, é cada história, como eu falei pra vocês, cada história é uma cerimônia, cada cerimônia é uma história diferente, né? Ir atrás da espada. A espada, gente. Eu vou trazer a da espada. Cerimonialista aqui também entra nesse todo mundo entra, gente. Ele tem
tem uma rede de apoio gigantesca. A rede de apoio dele, assim, ele viu que ele não consegue sozinho, ele começa a acionar a rede de apoio. Nesta data, eu estava lá em Santa Isabel do Ivaí, ia fazer um evento lá. Estava na preparação do evento. De repente, chegou uma mensagem do Rodrigo. Oi, amiga, tudo bem? Você tá em Paranavaí? Eu falei, não, tô em Santa Isabel fazer um evento aqui. Ai, não, sabe o que eu queria? Eu preciso ter um casamento em Campo Mourão. Era sábado cedo. Ele tinha um casamento sábado à tarde. Então, e eu preciso de uma espada. Falei, uma espada? Que tipo de espada? Uma espada. Uma espada, eu já procurei em Maringá, já procurei em Nova Esperança, já procurei em Paranavaí, eu não acho essa espada. Falei, gente do céu, uma espada. Eu tinha passado a semana procurando espada, só que eu não queria mudar a cerimônia. E ele já estava desesperado, o casamento era tarde. Aí me deu um estalo, meu cunhado é do karatê e ele tem uma espada samurai. Aí eu tinha, por acaso, eu tinha passado na casa da minha irmã aquela semana e ele tinha trocado a espada de lugar, tá? Olha só. Ele tinha trocado a espada de lugar e a espada estava exposta. E ela tem uma bainha, bem linda. E aí eu passei e olhei pra espada do Thiago e ficou. Isso. E ele, então, tudo é providência mesmo. Tudo tem como tem que ser, né? Sim. E aí eu falei, Rodrigo, meu cunhado, ele tem uma espada samurai, serve? Aí ele falou assim, serve? Será que ele arruma, ele aluga? Eu falei, não, se ele tiver em casa, ele empresta. E aí liguei pra minha irmã, mandei mensagem, não conseguia falar. Aí minha irmã, não, a gente tava fazendo umas coisas aqui em casa e agora que eu vi, falei, olha, eu tenho um amigo que precisa da espada do Thiago. Pra quê? Pelo amor de Deus. Pra levar pro casamento. Falei, então, ele é celebrante e ele vai fazer um casamento e ele precisa da espada. Ela falou, tá bom. E aí eles se encontraram, ele pegou essa espada, levou e a gente viu aí o vídeo um pouquinho antes aqui no making off. A gente viu o vídeo do resultado da espada. Vai deixar ter um link aí. Vai ter um link? Alguns vídeos, né? Olha lá. Oh, legal. Se tiver na internet, tá online? Tá online, tudo online. Vai ficar aqui na descrição, vai gente. incluir então na descrição para vocês verem o casamento com a espada, que deu tudo certo, né, Rodrigo? Gente, é de tudo. Vocês imaginarem, Ele eu já move uma usei. rede de apoio gigante e todo mundo engaja, porque aí depois todo mundo acaba sendo participante de alguma forma, né? Sim. Dessa Não, cerimônia. é demais, gente. É demais. E as pessoas ajudam. Todo mundo conhece, né? Então, é assim, você tem que pedir ajuda, mas não pode ser nas redes sociais, porque o casal tá ali acompanhando, né? Então, você não pode contar pra eles. E as noivas, elas ficam de carteirinha. Quando chega na semana, no mês do casamento, elas ficam a semana inteira olhando. São as primeiras a ver os stories pra saber o que eu tô postando, o que eu tô vendo. Qualquer spoiler é válido. Qualquer spoiler é Tá o válido. Rodrigo celebrando e tá aqui, ó, a noiva de binóculo Elas lá, por cima do muro. É demais. E aí, assim, olhando. tem uma cerimônia que eu fiz lá em Ponta Grossa de 2 dentistas. E aí, eu falei, eu queria usar isso, né? Imagina, eles se conheceram na faculdade de odontologia. Como que eu não vou usar isso na cerimônia deles? Fiquei pensando, o que eu vou usar? Aí juntei as dentistas ali que trabalham comigo. Vamos lá, me ajuda aqui, o que eu posso usar? E aí elas falaram assim, não sei, mas... Você já pensou em dente de leite? O que eu pensei, né? Na minha cabeça, eu pensei assim, o dente de leite, ele é uma fase. Ele é uma preparação para uma fase permanente, que é o dente permanente. Né? Amadurecimento. Então, amadurecimento. Falei assim, pronto, fase do dente de leite pode ser o namoro, que é uma preparação, um amadurecimento para o casamento que é permanente. Eu vou usar essa analogia, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu queria descobrir, pensando em jeitos, eu sentei com essas meninas, vem cá, eu pensei nisso aqui, o que vocês acham? Não, é ótima analogia, aí elas trouxeram mais informações técnicas, né? Porque é isso, eu estudo para que quando chegar na hora, a linguagem que eu for utilizar, ela seja uma linguagem adequada ao casal. E aí eu falei assim, como que eu vou fazer isso acontecer? Pensei, será que eu levo uma prótese e procure, vai um boneco de educação para dentista? Vai ficar muito infantil, não vai ficar legal. Aí por que você não leva uma radiografia? Uma radiografia é uma radiografia. Você pega uma radiografia de um dente de leite, gente, é incrível, vocês já viram. Mas os dentinhos de leite embaixo, os dentes permanentes saindo, aparecendo, embaixo dos dentes de leite e os dentes de leite caindo. Então assim, é muito legal. Tá toda a dentição, tá toda ali. Sim, tá tudo, é incrível, aparece. Parece que eles estão subindo, que está perto da raiz, assim, é isso, me arruma a radiografia? Arruma. Aí eu fui, levei e fiz a radiografia. Esse é um dos vídeos que viralizou no TikTok. Assim, um monte de gente, teve acho que mais de 200 mil visualizações, e o pessoal todo comentando, a gente, nossa, veio dentista de São Paulo procurando pra fazer a cerimônia, que eu falei assim, agora eu vou ter que arrancar dente na cerimônia, vai virar tiradentes daqui a pouco. Já leva um anestesista ali. Né? Teve outro também, foi muito gente, é muita história, né? Eu falei, gente, ele tem uns 2 dias. Teve um outro que foi muito legal, que daí o casal, eles se conheceram quando ela fazia curso para radiologia, para ser técnica em radiologia. E aí ela foi fazer estágio no hospital que ele trabalhava como técnico.
Falei, como que eu vou fazer? Falei, já sei, eu vou fazer uma radiologia. Mas eu não ia fazer na hora do casamento, eu ia levar uma pronta. Aí eu fui, consegui um encaminhamento médico, aí eu fiz uma radiografia do tórax, eu falei assim, cheguei na menina da clínica aqui que faz radiografia aqui em Paranaguá e falei assim, olha, é o seguinte, eu não tô doente, eu vou fazer uma cerimônia de casamento e eu precisava de uma radiografia assim, desse jeito, para fazer isso. Você acha que dá? Ela falou assim, não, assim não dá. Aí ela sentou lá comigo, vamos pensar. Gente, pensa numa pessoa, um amor. Aí ela foi, ela me ajudou, ela fez uma radiografia enorme, assim, no meu tórax. Aí eu fiz uma radiografia do coração, ela fez de um jeito que aparecia mais o coração. E aí eu falei assim, aí no dia da cerimônia eu usei a radiografia. Eu recortei, fiz um quebra-cabeça, levei uma lâmpada, uma luminária embaixo, assim, pra fazer como se fosse aquela telinha do médico, sabe? Aí a gente montamos uma radiografia de um coração no meio da cerimônia. Tá? Gente, é demais, assim, então, inspiração atrás de inspiração. Ô, Rodrigo, falando em... Desculpa. Imagina, pode falar. Falando em dente de leite, já pegando na radiografia e coração, em que momento, assim, você acha que surge esse Rodrigo criativo? Foi lá na infância? Foi na adolescência? Em que momento teve esse... Rapaz, ou sempre foi assim? Eu sempre... Bom, desde que eu me entendo com gente, sempre foi assim. Eu sempre fui de criar muita história. Sempre, desde criança. Sempre fui de criar, de inventar, de olhar para os problemas naturais que a gente tem na vida e pensar em maneiras diferentes para resolvê-los, sabe? Até na escola mesmo. A gente encontra problema com um aluno lá. Como que eu vou resolver isso? Vamos pensar em outras formas? Vou dar um exemplo aqui. Tinha um aluno que não conseguia se concentrar em sala. Aí eu fui conhecer um pouco mais da história do aluno. E o menino toca violino que nem, sabe? Toca violino, violão. Falei, gente, eu vou usar isso. Tá aí o segredo. Aí a gente começou a fazer paródias dos conteúdos com ele tocando violão, tocando violino, porque daí ele aprendia o conteúdo com a música. Então, assim, eu de sempre, cara. Eu sempre me vi, assim, criativo. Mas eu acredito que Deus deve iluminar muito também, né? É muita oração. Muita oração. E as inspirações, elas vêm. Então, tem inspiração que às vezes eu estou conversando com o casal, eu estou sempre igual você, com um papelzinho do lado aqui, né? Eu gravo todas as minhas conversas com os casais, porque depois eu quero ver as reações, né? O que marca mais, o que mexe mais. Então, as minhas reuniões que são ao vivo, a gente grava o áudio, e as reuniões que são online, eu gravo a reunião com vídeo. Mas porque eu não quero perder nada do casal. E aí depois eu retomo isso, eu assisto de novo, eu vejo as expressões, o que marca mais, o que mexe mais quando a gente fala. Porque tem um veio que a gente vai perguntando, né? Um veio jornalístico que eu pego da minha esposa, pergunta aqui, cutuca ali, para entender, para ver a expressão facial, onde que eu vou mexer mais com aquele casal, né? E é o que tá nas entrelinhas, às vezes não é o que foi dito. É isso. É o que tá ali no ar, né? É o que tá no ar, é isso. E aí tem inspirações que vêm na hora da reunião, que eu tô com o casal ali, vem inspiração, eu anoto. Tem inspiração que vem, às vezes estou tomando banho, pensando no casal, nos casamentos. Opa, paro, vou anotar. O banho sempre traz inspiração. O banho, ou a caminhada matinal, quando eu vou trabalhar a pé. Água, né? Gente, as inspirações, elas vêm assim, mas eu acho que é um pouco de dom também. Eu sou muito agraciado, sou uma pessoa muito abençoada, eu acho. Também acho. Eu tenho certeza. Eu queria aproveitar e, voltando no tema da espada, você comentou sobre o significado da espada, né? Da superação, da homofobia. Uhum. E eu achei muito interessante, queria abordar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Todos os elementos que eu levo para o casamento, eles têm um porquê de estar lá, né? Não é só porque faz sentido para o casal. Porque se for fazer só por fazer sentido para o casal fala assim, eu gosto de comer pipoca, eu vou levar uma pipoca no casamento só por levar, não tem porquê, né? Então, além de tudo isso, eu tento fazer uma analogia com o casar-se, né, com o estar iniciando uma nova vida. Eu atendo muitos casais que já estão casados, que vivem juntos, mas estão oficializando. Eu falo que esses rituais, eles são essenciais para a vida das pessoas, né, porque marca, né, tudo aquilo que marca, tudo aquilo que faz sentido, faz sentir. E quando eu olho para os casais, por exemplo, os homoafetivos, não só homoafetivos, a gente tem casais que têm grandes marcas familiares, né? Tem noiva que fala para mim assim, dá um tapinha de pelica, assim. Eu falo, claro, você que manda. Então, às vezes a gente faz uns tapinhos de pelica assim, nas cerimônias. Mas os casais homoafetivos, né, sempre sofreram muito com essa história, né, do preconceito. Sofrem muito ainda. Vou dizer que ainda existe um mundo muito preconceituoso.
né? E os eventos, ele não é um mundo diferente. Essas meninas, elas trouxeram para mim uma história muito marcante, de que sempre foi uma luta muito grande estar juntas, e que elas estavam juntas em nome desse amor que elas tinham. Se não fosse o amor que elas tinham uma pela outra, elas não estariam juntas. Nossa, tô aqui arrepiada. E aí, eu queria muito, por isso que eu não queria desistir da espada, Fran. Eu fiquei louco atrás, porque fazia sentido a série, a história da série, o desenrolar da série. Porque na série do Game of Thrones, eles estão em busca de um reino, né? Eles estão tentando conquistar o reino. Para elas, era importante a construção desse reino, que elas iam construir juntas. Né? E a espada, ele é um símbolo de luta, é um símbolo de vitória, querendo ou não, porque quando você vence uma batalha, você levanta o seu instrumento de batalha. Então a espada, ela trazia muito isso. E nada como você empunhar uma espada junto num casal. Porque querendo ou não, quando você vai casar, você não sabe como vai ser o seu amanhã, ninguém sabe. Eu acho que o mais belo do casamento é isso, é você ter a certeza de que, não que você vai ter uma vida feliz, 100% feliz, que a gente sabe que não é assim que funciona. Pelo contrário, uma vida, ela traz muitos desafios. Ela é como um rio, né? Então tem vezes que o rio, ele tá manso, tá bem, não tem nenhum desnível, tem vezes que é uma cachoeira. Tá ali e a coisa vai ficar difícil, vai ficar puxada, e é normal, e tá tudo bem. O mais belo do casamento é o processo, é saber que você tem alguém para segurar na tua mão e falar assim, vamos juntos? Fazer dar certo. Vamos fazer dar certo? Né? Vou cair, mas você vai comigo? Me ajudar a levantar? Você vai estar aqui do meu lado? Então é isso. Não esperar para construir tudo depois que já tá. Tem gente que fala assim, eu vou construir casa antes, eu vou comprar carro antes, eu vou me estabilizar financeiramente antes. E os juntos? O que você vai construir junto com a pessoa? O que faz significado no casamento é aquilo que você constrói junto, é estar juntos, é viver juntos, é passar por tudo aquilo que a vida te oferece juntos e olhar para que assim, vencemos. E a gente estava junto. Então, eu sempre tento trazer isso para os casamentos, sabe, para as cerimônias. E esses símbolos ajudaram a lembrar isso. Que por mais que os desafios eles são grandes, e são grandes, né? A gente que é casado sabe que o desafio ele não é um desafiozinho, assim, às vezes é pouco, mas às vezes é um desafio enorme. É você olhar para aquilo e ter a certeza de que você vai ter alguém para ter respaldo. Você vai ter alguém que vai falar assim, eu estou aqui com você, não desista. E vamos caminhar juntos. E o vencer não é no final, né? O vencer é no durante, né? É o dia a dia. É o cotidiano, né? A gente vive, eu sempre digo isso para os casais também, né? A gente vive buscando ser feliz. Acho que a maior busca do ser humano é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Só que às vezes as pessoas se enganam de colocar a felicidade só como objetivo final, que tá lá no final. Eu quero ser feliz, eu quero chegar lá, então eu vou fazer de tudo para ser feliz, para chegar lá. Só que esquece que a felicidade ela tem que ser vivida no processo, no caminho. A felicidade ela consiste em você ter alguém para dividir as suas tristezas, dividir os pesares, dividir as alegrias, as conquistas. A felicidade é vivida no processo. É no processo que você encontra a felicidade, que daí você vai chegar no final com ela. Que lindo. E quando as coisas apertam, é muito legal rever tudo que você ouviu no casamento, porque na hora você murcha assim, você fala, ai, é tão pequeno, né? Sim. Por que não? Aí você já fica todo, ai, não, é muito lindo e tal, e tudo passa. Tudo passa. Diminuir até né? É isso. Mas essa é a vantagem de ter a filmagem. Com certeza. E a cerimônia. É você ver. Né? Eu tento assim, não são todos os símbolos que a gente consegue fazer, né? Toda a simbologia que a gente consegue fazer, mas eu tento fazer com que cada cerimônia tenha um símbolo que o casal leva para casa. É para que ele guarde aquele símbolo, para que ele exponha aquele símbolo, para que sempre faça lembrar daquele dia, que eu falo para eles. São 2 momentos importantíssimos na vida de um casal. Né? O primeiro beijo, que é quando você une a sua alma à alma de quem você ama pela primeira vez. Então, assim, é o primeiro sentir amado, sabe, de conexão. Então, o primeiro beijo, ele sempre tem que estar na memória do casal. E um outro momento é a cerimônia de casamento, como você disse. Né? Porque ali, querendo ou não, naquele dia, você está mostrando para todo mundo os porquês de você estar se casando. Por que você escolheu aquela pessoa para estar com você? Não foi à toa. Tem uma história até chegar no altar. Você não chegou, não foi ontem que eu te conhecia, vamos casar. Tem um motivo. Né? Uma das minhas perguntas que eu faço para os casais é, por que você está se casando? Quais são os motivos que fizeram você escolher o seu noivo, a sua noiva, para eu entender também aquilo que eu vou trazer para eles, para que aquele momento ele fique marcado. Um momento que sempre tem que ser lembrado. Então sempre vai ter um símbolo
E é claro, né? Você tem a filmagem com as falas, é outra história, né? O poder de eternizar, né? Com certeza. E uma coisa que você me falou, assim, que me deu um gatilho aqui, é essa questão também dos casais que já são casados, que já convivem, mas que estão fazendo a cerimônia. É uma coisa, assim, muito louca, porque tem muita gente que tá há 10, 15 anos e não se deu esse privilégio de casar. E faz uma diferença tão grande. Eu vivi 4 anos, se eu não me engano, sem casar, morando junto e tal, e eu tinha muito medo de ser aquelas pessoas que vão ver 10, 20 anos sem casar. Eu não queria de jeito nenhum. Só que, ao mesmo tempo, a família é muito grande, a gente não teria condições de fazer algo muito grande, a gente queria fazer algo legal e tal, então surgiu uma oportunidade e tal, fizemos só eu e meu marido, um elopement wedding, e foi assim, um marco tão grande na nossa vida que é muito diferente, vira uma chavinha assim que eu não sei te explicar. E a partir dali, claro que a gente super se levava a sério e tudo mais, não é sobre isso, mas algo muda dentro da gente. Eu não sei explicar o quê, mas se eu puder dar um conselho pra você que tá aí do outro lado, se dê a oportunidade de fazer a sua cerimônia, nem que seja só você, o seu marido, o celebrante e o filmmaker, é claro. Pra você ver e rever quantas vezes quiser. Não pode faltar também alguém ali, né, pra organizar tudo e tal, pra fazer a diferença e não ter perrengue, mas muda tudo. Eu acho que eu tenho essa resposta do porquê. Por Que quê? vira a chave. Porque o ser humano, a gente é feito de ritos, a gente necessita de rito para tudo. Justo. A gente tem rito até para nascer, É isso. né? Então eu acho que o porquê é aí, é o rito. A gente precisa de rito para tudo. E tudo muda. Por mais que diga, não, tá tudo bem, mas se não tiver um rito para fazer aquela passagem, por que a gente comemora uma passagem de um dia para o outro, de um ano para o outro? Porque daqui 2 dias a gente vai estar comemorando um marco de temporal. Vai mudar alguma coisa no céu, na terra? Não, só tá passando mais uma volta do sol. E a gente precisa desse rito. E faz a diferença aqui dentro, Faz né? dentro. Eu lembro que eu até chamava meu marido de namorido, porque não era nem namorado e nem marido. E eu ficava tipo assim. Aí depois Fernando agora foi promovido. Agora é maridão. Fernando foi promovido. E não importa a ordem, não importa como. Por exemplo, eu primeiro namorei 1 ano, depois morei junto, depois noivei, depois casei, tudo bagunçado assim. Mas pra nós fez todo sentido, foi do jeito que fazia sentido pra nós, tinha a nossa essência. Então assim, não importa como, nem quantas pessoas vão ter, nem como vai ser, nem quanto você vai gastar, mas faça isso, sabe? É pouco que vai gastar, não é muito. E às vezes os móveis a gente vai conquistando depois, vai parcelando. Quando você terminar de pagar a filmagem, terminar de pagar o celebrante, terminar de pagar... Aí você começa a comprar os móveis. Eu lembro que eu mudei, eu só tinha o colchão, a cozinha, e aos poucos a gente foi mudando e a casa nunca... O que a gente tava conversando, a casa nunca para, gente. A gente tá sempre em movimento. investindo. Então, assim, não pense que a casa tem que estar impecável pra você entrar. Não. Você tem que primeiro ter aquele momento, né, pra celebrar essa fase nova da sua vida, pra depois ir incrementando e tal. Então, se permita, não deixe de fazer algo que você tem vontade só porque, preciso comprar um jogo de cozinha e tal, não sei o quê. Entra com o que dá, mas não deixe de fazer as coisas que você tem vontade, porque depois não tem replay, né? E viva seus ritos, né? Viva seus ritos. Isso aí, e nunca é tarde, né? Acho que isso é importante. Não. Olha, eu tô atendendo um casal que já tá junto há mais de 20 anos e a gente vai fazer a cerimônia deles agora no próximo ano. Que lindo. Vai ser uma cerimônia simples, é E isso, uma beleza né? peculiar. Peculiar, porque a gente tem muita história. Eu já Tem muita fiz história. de 2 viúvos, gente, já na Olha terceira só. idade, o casal. E ele, zelador da casa de idosos aqui, né, do asilo. E ela, viúva. E eles fizeram questão de casar dentro da capelinha do asilo. Porque que lá legal. estavam as pessoas que conviviam com ele, né, todos os dias. E é uma beleza diferente. É uma maturidade diferente de você ver aquele casamento ali de 2 pessoas na terceira idade, recomeçando a sua história novamente. Então, nunca é tarde para você fazer os seus ritos. Tô morando junto há 5 anos, há 10 anos, 20 anos, né? Esse próximo casal. Mas nunca é tarde para fazer o seu rito de celebração, de Concordo. Vale o comemoração. momento, né? O momento, a vivência, o amadurecimento e esse marco que o Rodrigo trouxe, né? O beijo e depois a cerimônia. Porque tá ali há 15, 20 anos junto, mas às vezes falta aquela, né? Aquela passaginha ali, aquele mover o pé direito. A partir de agora, nós casamos. A partir de agora, foi feita a cerimônia. Então, falta só aquele, né?
Aquela Sim. coisinha fica faltando. E Parece nunca é que fica tarde, né? frágil, né? Não sei explicar, apesar de ser, assim, muito intenso e tudo mais, mas a qualquer momento você pode juntar suas coisas e ir embora. Não é tão simples assim quando você tem uma cerimônia, assim, num papel e nananã. Parece que você deu o seu nome ali pra fazer dar certo e vai ser aquilo ali até... E dividiu com todo mundo, como o Rodrigo falou também. Isso aí. Se dividiu É o publicamente, comprometimento, né? É oficializar, né? Se você tá, é um Sim. peso maior. Eu acho que você disse algo que é essencial. Tem que fazer sentido. Né? É o que eu tenho buscado muito, como eu disse, no meu casamento eu queria que fosse assim, né? E aí, para todos os casais, eu até digo para os casais que me procuram, assim, tudo tem que ter um sentido, um significado. Dê significado para aquilo que você está fazendo. Os porquês de você estar se casando, os porquês de você estar fazendo uma cerimônia. Ah, mas faz muito tempo, você está celebrando a união de vocês há tanto tempo. Né? E isso é importante. Então, viva isso intensamente. Convide as pessoas que fazem sentido de estar ali naquele momento, vivenciando isso com vocês. Né? Quando eu casei, por exemplo, meu casamento tinha 420 pessoas no casamento, né? Hoje eu não tenho contato com a grande maioria, né? Então, será que fazia sentido, naquela época, por uma convenção social, convidar todo mundo? Não fazia. Então, acho que é isso. Tem que fazer sentido. E eu vejo que hoje os casais têm procurado isso. Acho que me deixa muito feliz isso, né? Os casais têm procurado o sentido das coisas, né? E o essencial, até na lista de convidados. Até na lista de convidados. Às vezes a pessoa deixa de fazer um casamento que é o sonho dela, porque não vai ter condições de chamar tantas pessoas. Por que não fazer, então, com menos pessoas? Por que não encontrar outras formas de fazer isso acontecer, né? Isso mesmo. Eu acho que a ascensão do celebrante, que está sendo maravilhosa, da figura do celebrante hoje, é isso. Tempo atrás, não muitos anos, né? Não muitos anos, que o Rodrigo tá aí, um bebê celebrante, né? Um bebê celebrante. Um bebê celebrante. As pessoas se casavam dentro dos templos das doutrinas. E talvez para elas não era bem daquela forma a cerimônia que ela gostaria de ter, mas por questões ali das doutrinas, das igrejas, elas se casavam dentro dos templos, apenas, né? Não via outra solução. Ou era lá no cartório, de manhã, né? Ou à tarde, num dia de semana, ou era dentro de um templo, mas com uma celebração que não era exatamente como aconteceu no seu, que ainda aconteceu muita coisa, né? Que conseguiu fazer votos e tudo, e a gente não consegue fazer votos, é muito difícil conseguir uma permissão de votos para um casal. Então as pessoas casavam nos templos com a celebração que tinha para aquele dia, não era bem aquilo. E o que é muito legal hoje, né? Por exemplo, eu vejo muitos casais que veem sentido no sacramento do matrimônio, daí para os católicos, né? E até para os evangélicos também, que veem sentido na bênção do pastor, na oração dentro da igreja, mas que querem uma cerimônia, um sentimento. Não que ali não vai ter, mas que fale mesmo da história deles, que seja preparada para eles, que fazem os dois. E para esses casais, eu sempre falo o seguinte, porque eles vêm, né, eles perguntam, se começam pela gente, né, eles perguntam pra gente, né, o que eu faço? E eu falo, faz o seguinte, casa um dia você e seu noivo, seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra lá na igreja, receba o sacramento como você almeja, sonha e precisa, e faça o seu casamento público com o celebrante. Sim. No seu salão, onde você queira fazer sua festa, né? Teve um que eu independente fiz. se é grande ou pequena. Teve um que eu fiz que eu achei E dá máximo. certo, dá super certo. Super certo. Vão lá, recebe o sacramento e depois faz aquele casamento com aquela celebração que eles querem. Teve um que eu fiz, que a noiva casou no domingo de manhã, e aí ela fez o casamento católico numa igreja, numa chácara, tinha uma capela, que é uma chácara de religiosas, lá em Maringá. Eu fui na cerimônia do padre, né, fui convidado para ir na cerimônia do padre, eu fui. Saímos de lá, todos juntos, fomos para o local da festa e lá na festa eu fiz uma cerimônia de troca de votos. Não que eu completaria o sacramento do padre, mas que foi um complemento para a cerimônia que ela teve na igreja. Então nós fizemos sonho que eles queriam. Para o sonho que eles queriam. Trouxe uma cerimônia personalizada, não fiquei repetindo o rito que já tinha sido feito lá na igreja. Não trocamos alianças, por exemplo, na minha cerimônia, que já tinha acabado de fazer. Mas em 30 minutos depois ali, nós fizemos uma cerimônia cheia de significado, essencial, e que trouxe toda a diferença para o dia deles. Né? Então, assim, foi muito lindo. E é algo que eu nunca tinha feito antes. Foi diferente. Acabamos da igreja e fizemos uma cerimônia também. E marca. Então, e é possível, sim, fazer isso. Receber o sacramento dentro da sua doutrina, de que você nasceu, que você cresceu, que você frequenta, e ainda assim ter a sua cerimônia personalizada com o seu celebrante depois.
marcar de alguma forma, né? Por exemplo, o meu, ele não teve valor religioso e nem civil. Porque ele não foi aqui no Brasil, então não vale aqui no Brasil. Mas, ainda assim, dentro do nosso coração, fez total sentido e marcou muito. Toda vez que eu assisto, eu me emociono. Toda vez. É realmente muito especial. E não importa o formato, nem como vai ser, nem se vai ser por padre, celebrante ou tudo mais, né? Enfim, mas tem que ter significado para os noivos. Hoje a gente tem diversas possibilidades, né? A gente consegue adequar muita coisa conversando, principalmente com o cerimonialista e com a pessoa que consegue fazer tanto esse processo jurídico, né, cartorário ali, quanto o processo de estar trazendo uma cerimônia personalizada, um processo todo especial para o casal. Então, acho que tudo cabe, se for tudo bem pensadinho, planejadinho, conversado, aí adequa-se ao melhor para aquele casal. Eu acho que é aquilo, né? De novo, a questão do significado, do sentido, da essência do casal, né? Então, hoje, por exemplo, o casal quer uma bênção, a gente faz? Faz. Por que não? Vamos fazer. Mas aí a bênção não sou eu que faço sozinho. Eu convido todo mundo que tá ali. Ecumênica. Vamos fazer uma bênção juntos pro casal? Então todo mundo se levanta, a gente faz uma oração junto, cada um do seu jeito. Porque eles têm as crenças deles, né? Cada noivo traz aqui, ninguém é uma tábula rasa, né? Todo mundo traz as suas emoções, as suas sensações, as suas culturas, as suas crenças. Já fiz cerimônia de candomblessista, já fiz cerimônia de... Vocês imaginarem, a gente já fez. E aí você vai estudando e vai entrando dentro daquilo que é rito próprio deles. Por exemplo, sábado passado fez uma cerimônia de uma católica com um ateu. E aí eu quero que você faça uma leitura bíblica, eu quero que você fale de Deus, eu quero que faça uma oração, porque não é porque eu não acredito que quem está lá não acredita, minha esposa acredita. Para ela faz sentido, nós vamos fazer. Né? É amor. Isso é amor. Isso é amor. Fazemos a bênção, fazemos com efeito civil, se quiser, faz todo esse processo junto com os noivos, né? Até para facilitar, para evitar uma cerimônia a mais, que eu falo para os noivos assim, né? Você faz uma cerimônia a mais no cartório, um vestido a mais, um cabelo a mais, um dia de foto a mais. Uma comemoração a mais. Uma comemoração a mais, é tudo a mais, né? Tudo pode ser feito, né? Desde que seja em consenso e desde que a pessoa acredite naquilo que está sendo feito, né? Rodrigo, aproveitando, falando de ritos, qual o ritual aí para quem está ouvindo ou assistindo a gente para poder contratar o Rodrigo para sua cerimônia, para o seu casamento? Legal. Olha, então o primeiro ritual acho que é me conhecer. Eu discordo. O primeiro ritual é reza para ele ter sua data. Muito bom. Se apega à sua crença e reza para ele ter a data. Porque hoje, graças a Deus, né, graças a muito trabalho, as datas elas estão ficando escassas, assim, né? A agenda de 2024 ela já está quase cheia, assim, então... E eu fico muito feliz quando eu falo de boca cheia, né? Então, assim, entra nas minhas redes sociais, né? @celebrante Rodrigo Rosalino, conhece um pouquinho do meu trabalho. Lá tem um linkzinho para ir que vai direto no meu WhatsApp para conversar um pouquinho comigo. E aí eu tenho depoimentos, eu tenho vídeos, né? Pede um orçamento, vai receber um orçamento especial feito para você, personalizado. E a partir daí a gente vai conversar, né? Vai ver as possibilidades, as viabilidades. E aí faz o contrato e vamos fazer a coisa acontecer. Uma pena o Rodrigo não ter um Rodrigo no seu casamento, né? Pois é, cara. Faltou o Rodrigo no casamento. A minha esposa, ela fala assim, eu queria fazer a renovação do casamento, eu queria que você fosse o celebrante. Eu falei assim, que legal. E eu vou, cadê o noivo? Você é o celebrante, o noivo? Não dá, né? Pode resolver isso no vídeo. Ah lá, pronto. Fala Fala com o profissional certo que tudo se resolve. Resolve, né? Pronto. Eu queria saber se teve alguma cerimônia que te emocionou. Que você, assim, segurou pra não chorar. Ou chorou escondido. Gente, olha, eu sou... não vai contar. Não, eu sou emotivo. Eu confesso que eu sou emotivo. Mesmo? Então, várias me emocionam. Todas me emocionam de um jeito. Mas eu treino muito para controlar. Para me controlar. Porque imagina, se o celebrante cai no choro, ele no mesmo na cerimônia... Não sai mais nada. Não sai mais nada. Então, eu me controlo muito, sabe? Mas tem histórias que a gente conhece, assim, que mexem muito. Quando você vê o casal, sabe? Chegando no sim e o quanto aquilo fez significado para eles. Então, tem horas que escorre uma lágrimazinha aqui, assim. Mas teve uma que é da Josi, a Josi Penteados, lá de Maringá. E aí, na nossa entrevista, bateu muito forte que o Rafa queria ser pai. Ele queria muito ser pai, e é o sonho da vida dele ser pai. E naquela hora, eu me emociono até hoje, naquela hora eu senti assim, Rodrigo, leva um body de lembrança. Leva um body para ele de lembrança, de recordação. E eu mandei fazer o body.
Eu mandei fazer a Priscila, jamais que você vai fazer isso. Eu falei assim, amor, mas tem tudo a ver, mas você não sabe se ela quer ter outro filho, você não pode fazer isso, eles vão pensar que ela tá grávida. Eu falei assim, não, eu vou levar o bora. Eu fiquei naquilo, é claro que eu fiz uma cerimônia diferente, o bora ele ficou ali como um planinho B, né? E aí aquilo no meu coração, eu levo o bora, levo o bora, levo o bora. E aí a Priscila trouxe muitas reflexões para assim, olha, é muito linda a simbologia, mas pensa, né? Porque a gente pensa em tudo. Gente, para escrever uma cerimônia, a gente pensa em tudo, os pós também. É delicado, né? Porque tudo marca muito, né? Tudo marca muito. Então tem coisas que eu penso assim, e aí a gente fica depois, como que a pessoa vai se sentir depois quando ela olhar a filmagem e ver isso? Será que vai ser tão bom assim? Porque na hora ali é tudo muito lindo, tá tudo muito à flor da pele, né? Então a gente pensa muito nisso, nos ritos, nos símbolos que eu levo. Então tem símbolos que eu começo a pensar e desisto, porque não vai ser um efeito legal depois. E aí a gente pensou muito e falou, não sei se vai ser bom, né? O depois, não sei se vai ser bom. E aí eu deixei o bora em casa. Eu peguei o bora pra pôr no carro e a Priscila, deixa o bora aí. Falei, tá bom, eu vou deixar. Mas o meu coração dizia, dá esse bora. E aí, quando eu cheguei na cerimônia, a assessora chegou pra mim e falou assim, Rodrigo, tem uma caixa que a gente vai entregar no meio da cerimônia, né? Então ela vai ficar aqui, separadinha, e vai ser o momento dos votos, tá? Eu falei, tá bom, beleza. E nem, né? E aí eu fazendo a cerimônia e tal, fazendo a cerimônia ali, aí chegou a hora dos votos. Na hora dos votos, a assessora veio assim, você fica aqui atrás do noivo? Eu falei assim, tá, fico. Por quê? Eu falei assim, porque ela falou que ela não sabe como vai ser a reação dele. E se ele desmaiar, precisa de alguém forte atrás pra segurar ele. Eu falei assim, pronto, tá grávida. Na minha cabeça, na hora, eu falei assim, tá grávida. Aí ela começou a ler os votos, ela foi lendo os votos e aí eu já me desmanchei antes dele. Eu comecei a chorar, porque na hora eu entendi que ela tava grávida. E aí ali, gente, eu chorei junto com eles, assim, o resto da cerimônia inteira. Porque daí todo mundo chorou junto. Foi muito marcante. E o Bore? O Bore ficou, eu entreguei depois, Você né? entregou depois, com certeza. Então, aí assim, o que eu fiz? Eu mudei toda a cerimônia. Que já aconteceu também, gente, de eu ter que mudar a cerimônia na hora. No decorrer. Já aconteceu. De cabeça ali, eu mudei. Sentei, chamei porque ela tem uma filha, né? Então, eu chamei a filha ali pra frente e aí ela tinha dado um bore pra ele. E aquele bore foi o que envolveu a mão deles na hora da cerimônia. Então, assim, eu mudei toda a cerimônia de improviso, para que pudesse dar certo com o que eles estavam sentindo na hora ali. Então, tem isso também. Tem coisas que acontecem no meio da cerimônia que eu não posso ignorar. Então, e aí eu mudo. Eu vou mudar. Eu tenho o meu roteiro ali para me acompanhar, mas quando precisa eu mudo, porque tem que fazer significado. Mas é legal isso do se envolver com o casal, por isso que você consegue ter essa sensibilidade, fazer essa mudança de última hora. Eu acho que é isso. Que é igual a inovação. Você consegue inovar quando você fez o básico. Aí você isso. consegue criar algo novo, né? Porque você conhece o básico, você consegue inovar. E você consegue fazer esse de última hora, que não é nada bom, mas porque você conheceu o casal, sabe da história, sabe para onde você pode ir sem agredir, sem ficar ruim na e acho que é isso, é por isso que eu faço questão de, como eu disse, né, de não celebrar o casamento de clientes, né, eu faço questão de ser amigo deles, né, de que eles olhem pra mim e falem assim, nossa, é o nosso amigo que tá aqui. Tanto que a minha última frase pra todos os casais é, vocês ganharam um padrinho de penetra, que vai, que torce, que reza, que tá aqui, que se precisar orientação, tem casais que me procuram, que mandam mensagem, Rodrigo, tá acontecendo isso, você não quer conversar com a gente? Atendo o casal pra conversar depois já. Demais, gente, já acontece. Então, porque é minha missão. Eu falo que celebrar casamentos é mais do que uma profissão, é uma missão que eu tenho, que eu assumi pra mim e que vai ser a minha marca, assim, pro resto da minha vida vai ser isso. Essa é a parte mais gostosa, né? Se envolver, se emocionar, chorar, sorrir, sofrer junto. Sofrer se vai chover, se não vai, meu Deus. Não é? Qual que é a dica, assim, do celebrante, né, para os noivos? Alguma coisa que você acha que é importante deixar de mensagem aqui desse nosso bate-papo? Nós falamos muito sobre isso na nossa conversa, né? Eu acho que a dica que eu deixo para os noivos é: tudo tem que ter sentido e significado. Acho que isso é essencial para qualquer cerimônia que a gente for fazer, seja de aniversário, seja de formatura, seja, né, principalmente no casamento. Porque, como eu disse, é algo para a vida toda. É algo que você vai levar com você, que vai ficar marcado. Então, faça com que tudo tenha um significado. Tudo tem um sentido de estar acontecendo. Tenha afinidade com os fornecedores que você contratar. Acho que é essencial, assim, você criar uma empatia, uma amizade grande, porque os fornecedores são responsáveis pelo
pelo resultado final. Eles que vão fazer o seu dia ser mais brilhante ainda. Então, tudo depende disso. E o casamento, ele é delicado justamente porque ele tá idealizado aqui. E a gente precisa confiar que esses fornecedores vão conseguir colocar na prática aquilo que a gente imaginou. Então, precisa rolar muita comunicação. Sim. Muita comunicação. Agradecimento, então, a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer. Gente, eu que agradeço, assim. Eu sou um suspeito a falar, né? Se deixar eu falar do meu trabalho aqui, eu fico dias falando, como a Fran falou. Mas é uma honra fazer parte, né, do projeto de vocês e estar aqui com vocês, contando um pouquinho daquilo que eu vivo é gratificante demais. Obrigado pela confiança. Foi muito Ficamos especial. muito felizes de receber o seu sim como nosso primeiro convidado desse projeto que está nascendo agora. E a gente abrir com chave de ouro aí, com um celebrante sensível, um celebrante que tem esse olhar geral para o casal, para os colegas que estão juntos ali trabalhando e para o convidado que está ali também como participante, como plateia desse tema tão lindo que é casamento. Muito obrigado. Obrigada, Rô. Eu que agradeço. Um beijo para Priscila também, que esteve aqui nos bastidores, vamos dizer, né? Esteve presente aqui na entrevista o tempo inteiro. É como eu disse, né? A Pri é meu braço direito, meu braço esquerdo, meu pescoço, ela que faz tudo. A Pri tá... o celebrante Rodrigo existe porque a Priscila existe. Isso é lindo. Se não fosse ela, não teria tudo que a gente tem hoje. Agradecemos você também, Priscila. E para você que nos acompanhou até agora, não esquece de deixar o seu like, o seu feedback aqui embaixo. Eu acho que vale um próximo episódio aí com o Rodrigo futuramente. Então comenta aqui se você gostou, se você gostaria de ver ele por aqui novamente. Aproveitando, acompanhe também nossas redes sociais. No Instagram estamos como Making Off Pod e o Instagram do nosso celebrante Rodrigo Rosalino. Foi um prazer ter vocês aqui e nos vemos no próximo episódio. E no Making Off... Pode!